Então, pessoal, mais um vídeo, né, contando a história de transformar a cultura de canteiro de obras para uma produção em série de navios através do pensamento Lean, no qual nós tivemos a oportunidade de gerir o trabalho realizado na fabricação de blocos para navios, né, blocos em chapa naval, claro que fazem parte depois da construção do navio. Então, né, a construção do navio vai passar, né, pela fabricação de subblocos, né, ou blocos que fazem parte da construção do navio, que depois vão para a pré-edificação ao lado do dique, aí ele é içado pelo Golias, né? Aqui a gente constrói mega blocos, juntando todos esses blocos aqui que são fabricados na fábrica e depois são juntados, né, soldados no dique. E aí depois de completo toda a parte de outfitting, tubulações, etc., casaria, e o dique enche da água e esse navio vai para o cais. Algumas pequenas atividades ficam no cais. Quanto mais a gente consegue trazer para dentro da fábrica essas atividades, deixando menos atividades aqui fora, mais efetivo é o processo. Então nós trabalhamos, né, na divisão da fábrica em fluxos, né, fluxo 1, blocos planos, fluxo 2, submontagens, e fluxo 3, blocos especiais. Dividindo o que nós chamamos de Kaizen, que foram melhorias, não necessariamente uma semana Kaizen, mas trabalhos de Kaizen melhorando cada subprocesso, subfluxo dentro desses três grandes fluxos que faziam parte da saída da construção dos blocos. Então nós vamos falar agora deste Kaizen aqui, número 7, que está aqui, ó. Tá ele aqui, ó. Então, Kaizen número 7, que é um Kaizen que trabalhou esta linha de fluxo aqui, que fabricava blocos planos. Então, o que nós construímos, né, nessa linha dos blocos planos foi, primeiro, dividimos a linha em estações de trabalho. Então aqui vocês veem as diversas estações com né, aqui cada um desses nomes são blocos que eram fabricados no processo de fabricação de blocos planos. Nós tínhamos uma linha móvel e uma linha fixa, então aqui já eram blocos muito grandes que a gente não tinha dispositivo para fazer esses blocos andarem, né, numa linha de montagem. Então a gente trabalhou uma lógica de fluxo contínuo em estações fixas. Isso também pode ser feito quando você tem blocos muito grandes, né, ou você não tem dinheiro para instalar algum dispositivo que vai movimentar esse bloco, essas peças, pode ser bloco ou outros elementos da fábrica. A gente pode também trabalhar em estações fixas, e aí você vai ter a movimentação das pessoas e não do produto. Claro, as duas lógicas funcionam, mas quando você movimenta o produto, você força o processo a funcionar mais facilmente em fluxo contínuo e você enxerga melhor onde estão os problemas. Mas os dois processos funcionam. Então, nesta linha móvel, a gente fez a medição dos tempos. Aí vocês veem aqui, por exemplo, preparação a gente levava 21 minutos, montagem 21 horas, montagem 16 horas, qualidade para checagem 16 horas, solda, de novo a solda e o gargalo 24 horas, depois de novo a rechecagem 20 horas, né, e a aprovação final mais 20 horas. Então, o maior tempo de produção aqui, né, é a solda, o gargalo. Então nós trabalhamos, né, dentro da teoria das restrições, estudar e definir o seu gargalo e trabalhar para proteger o seu gargalo. Então melhorando continuamente
E, né, o que diz a teoria das restrições, você tem normalmente um buffer antes e um buffer depois do gargalo, que aqui nós consideramos essa estação de medição da qualidade, tanto na entrada como na saída, a estação buffer para se eventualmente você tiver algum problema nas linhas anteriores, você não para o gargalo. E se você tiver algum problema no gargalo, você não para a linha porque você tem um bloco em estoque aqui para dar sequência à produção. Neste conceito da teoria das restrições, a gente, claro, vai puxar, né, toda a produção. Aqui a gente tem o tambor, o famoso tambor, né, que então é a batida. Isso aqui é uma tentativa de fazer um tambor. Né? Então aqui você tem a batida do tambor e você tem uma corda aqui, né, que é ela que vai puxar a programação dessa linha. E aqui você tem o pulmão, né, os buffers, que eventualmente se você tiver algum problema ou antes ou depois da linha, você vai estocar, você vai garantir, né, com esse estoque controlado, que é o pulmão ou buffer, o processo produtivo como um todo. Então aqui nós estamos misturando, né, o que para nós é muito importante é o Lean, né, com a teoria das restrições. Porque o Lean aplicado em empresas engineering to order puro, você normalmente tem problemas porque você não consegue ter claramente definido esse fluxo. Então aqui você precisa juntar esses dois conceitos, que é o que nós estamos fazendo aqui. Então, conceito de definir, né, de discutir e ver qual é o seu gargalo, ter um tambor, pulmão e corda na sua programação, sendo que o pulmão vai ser sempre o gargalo. Por isso que você, né, tem que ter um gargalo definido. Né? Essa história de gargalo móvel ela é muito complexa porque ela acaba destruindo essa lógica toda de programação. Então, claro, a gente definiu um TACT da linha, que é o 24 horas, para o atendimento ao cliente final lá e não ter problemas de atraso. E também depois nós desenhamos a linha de blocos planos fixa, que são blocos maiores. E aí também nós definimos a mesma lógica. A diferença é que nestes blocos as pessoas se movem ao longo da linha, né? Mas cada etapa é bem clara e bem definida. Aqui também esqueci de falar, a gente definiu, né, quantas pessoas trabalham em cada estação, com o intuito da gente ter aqui um balanceamento dessas operações para atender o tempo de ciclo do processo. Então aqui, esse Kaizen foi muito claro, definição das estações de trabalho, definição do gargalo, construção do planejamento baseado no tambor, pulmão, corda, definição do gargalo, definição da proteção do gargalo através de um bloco antes e um bloco depois. Então a gente basicamente desenhou o processo todo para atingir os resultados. Bom, esse é o Kaizen. Então esse foi o Kaizen número 7, dentro dessa série de Kaizens que nós estamos explicando na construção, né, dessa filosofia Lean para a construção de navios, focados aí na fábrica de blocos. E lembrando que a gente tem uma consultoria chamada Leancore, né? Nós temos lá uma página no LinkedIn, curta lá, Leancore-Engenharia. Nós temos canais no Instagram e no YouTube, chamado @Escola de Lean. E na Escola de Lean a gente tem cursos online, gravados, que podem também se tornarem uma mentoria, uma consultoria para ajudar você na sua implantação de Lean, ajudar você
a obter os seus resultados. Nosso foco sempre foi empresas engineering to order, essa é a nossa experiência de mais de 25 anos aplicando o Lean. Então, em construtoras, em empresas de estrutura metálica, de pré-fabricado, de concreto, de construção modular, enfim, em diversas empresas que muitas delas possuem fábrica, engenharia e montagem, né? E a gente pode, com essa experiência na construção não seriada, que a gente tem chamado o Lean para além dos muros da fábrica, a gente pode ajudar vocês a obter os seus resultados. Tá bom, gente? Até o próximo vídeo, que vai ser o Kaizen número 8.